E aí, pessoal, tudo bem? Bora conversar sobre a ética na Idade Moderna, né? Ética moderna, que a gente chama. O principal teorista, o principal filósofo desse período foi Kant. Né? Sem sombra de dúvidas, foi Immanuel Kant. Ele fez muitos estudos, né? E tem algumas coisas que é interessante citar sobre ele aqui. Então eu coloquei isso aqui, né, que Vasquez fala lá no seu livro, fala o seguinte, ó, o mandamento ou dever que deve ser cumprido é incondicionado e absoluto. Isso aqui é importante, porque tem uma questão meio bem estranhona assim, mas ela fala o seguinte: olha, o cara tinha que fazer isso, era seu dever funcional, mas ele tinha como ideia, como ética, como moral isso aqui, e ele deixou de fazer. E era para analisar a questão. Por que ele deixou de fazer? Porque a sua ideia de ética, a sua ideia moral era superior, né? Era um mandamento superior do que o dever funcional dele. Não estou analisando o mérito, se ele fez certo ou errado. Era o que a questão pedia para a gente analisar. Tá? Então, eles são incondicionados e absolutos. Porque ele desenvolve a ideia, né? O dever, né? O dever ser, ética do dever. Ética do dever, a gente também pode chamar de quê? Deontológica. Se você pegar o decreto 1171, não tem lá as regras deontológicas? Não só o 1171, né? A gente tem outros muitos códigos de ética. E eu fui agraciado em poder dar aula de vários deles e poder estudar vários deles. Então nós temos lá ética deontológica, tem uma série de coisas lá. Então a questão do Kant ele está ligado a isso aqui. A gente já vai anotar, tá? Mas vamos terminar de ler essa citação. Ou seja, o que a boa vontade ordena, a sua vontade, que é empírica do cidadão, é universal por sua forma e não tem conteúdo concreto. Ou seja, é uma ideia abstrata do indivíduo. Ok? Se ela não tem conteúdo concreto, ela é abstrata, ela é subjetiva. Refere-se a todos os homens em todo o tempo, em todas as circunstâncias e todas as condições. Ou seja, o cara está falando daquelas ideias universais. Independentemente da situação, são ideias, né, universais que são postas. E ele então, né, o Kant principalmente, ele teve uma ideia lá, e eu não sei não se não foi culpado pela Revolução Francesa que nós tivemos lá, né? Ele ali teve umas ideias que trazia as pessoas saírem da heteronímia. Que é o seguinte, a heteronímia é você ser guiado por outros, você ser guiado por estados. Porque que acontece? A gente estava saindo da ética na Idade Média, que foi o Renascimento, a ética da religião, né? A ética cristã. Então, assim, o Estado vai dizer o que você vai fazer, o Estado vai cuidar, você tem que fazer isso. Então o cara falou assim, ó, saem disso aí, saem dessa heteronímia, e vocês têm que ter autonomia. Não é ser mais guiado pelos outros, tá? Você tem que ter consciência dos seus atos e também, claro, assumir a responsabilidade por ele. Então essa é a ideia que Kant ele desenvolveu lá, por isso que eu falo que, né, ele ajudou lá na revolução que nós tivemos nessa época, 1783. Ah, não vou lembrar o ano, né? Mas enfim. Então, inicialmente, o que a gente vai anotar de Kant? Então, a primeira coisa, vamos anotar aqui, ó, ética do dever. A gente também pode falar que é a ética deontológica. Eu acho que é legal. As pessoas, ele chamava, então, ele conclamava para ser, para ser não, para ter autonomia, sair da heteronímia. Tá? E aí você praticava isso, né? E essas ideias, né? Ele tinha aqui, ó, como a gente pode falar mais ou menos assim, eu acho que ele tinha a moral, vamos colocar aqui uma ética ou moral absoluta.
ou então incondicionado não, vamos lá, inegociável. Esses valores são absolutos e o indivíduo vai seguir em todos os seus aspectos, tá? Vai seguir em todos os seus aspectos. E quer saber um negócio? Quem te disse isso aqui, ó? Eu vou até dar um zoom e eu vou até destacar para vocês vão entender. Isso aqui, ó. Age somente de acordo com aquela máxima, ou seja, com as ideias dele, pela qual possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Qual que era a ideia? Que a gente falava assim, ó, o indivíduo age de acordo com aquela máxima porque ele quer que todo mundo haja daquela forma. E a gente faz isso hoje. Quando você vai para, sabe, o princípio da boa-fé, esses trem aí, honestidade, probidade. Então, a gente é assim, nós somos assim. Não nós estaríamos agora estudando. Porque nós queremos melhorar, nós somos probos, retos, leais, firmes no nosso propósito. E a gente acredita, ou pelo menos a gente age assim, querendo que todo mundo age. O estudo é libertador. Você ali, conhecendo as coisas, é libertador. E isso, inclusive, fazendo um contraponto aqui já, bem bacana, a gente sempre espera que as pessoas ajam como a gente age. Aí você vai estudar Maquiavel, lá, o Príncipe. Ele fala, olha, é um erro você agir esperando que a pessoa haja igual a você. Você não pode. Mas o Maquiavel não vai cair, mas está lá no Maquiavel. Você vê, são ideias distintas, tá? Bem interessante também, leia o Príncipe, que é muito legal. Fechou? E aí, o que acontece? Deixa eu ver se está aqui ou está mais para frente. Eu acho que... é aqui mesmo que eu tenho que falar. Já tem as questões ali. O Kant ele desenvolveu duas ideias, duas ideias não. Uma ideia do que a gente chama de imperativo. Mas antes de eu falar de imperativo, deixa eu falar porque que eu coloquei aqui. Ó. Gente, eu acho que eu vi umas 30 questões com essa frase aqui. Sério. Tem um monte de questões cobrando nessa frase. Lembra que eu te falei lá no conceito que ele deu que eu falei da ética do dicionário Aurélio, que cai bastante? Isso aqui também cai bastante. Exatamente igual você está aqui. Eu coloquei umas 2, 3 no material, mas eu poderia ter colocado um monte, porque, nossa, repete, né? Sempre cobrado. Às vezes múltipla escolha, às vezes alternativa, várias bancas. Então, fiquem ligados a isso aqui. Perfeito? Então, nessa ideia, o que a gente desenvolveu, a ideia do imperativo. Só que é o seguinte, o imperativo, a galera estuda bastante imperativo categórico, mas não tem só ele, tá? Tem o imperativo, vamos colocar aqui, o imperativo. O imperativo, ele pode ser imperativo categórico, ou ele pode também ser o imperativo hipotético. Tá? Hipotético. Nós temos os dois aqui. Tá? Tem as duas formas, tá? Deixa eu só fazer aqui. Tá? Vamos começar com o imperativo categórico, que de longe é o mais cobrado. Tá? A ideia, ele fala, o mandamento ou o dever que deve ser cumprido ali é incondicionado, absoluto. Ou seja, ele tem, no categórico, a galera tem lá, vamos colocar aqui, eles têm uma lei moral própria, tá? Uma lei moral. Isso é cumprido de forma absoluta, de forma, como a gente falou antes, ela é universal. Perfeito? E a ideia é a seguinte, tá? E ele fala o seguinte, então, por sua forma e não tem um conteúdo concreto, refere-se a todos os homens a todo tempo. Por isso que ela é universal.
Isso ele chamou de imperativo categórico. Então, uma ação deve ser considerada moralmente boa se for possível estender a todas as outras pessoas sem que isso se torne inconcebível e praticado. Ou seja, é moral. O ato é... Vamos fazer bonitinho? Vamos colocar igual pode cair na sua prova. O ato é moral. E a ideia é mais ou menos essa, né? Se a mesma ação for... E aí ele, como fosse, né, praticado pelos outros. Qual que é a ideia? Olha, eu vou fazer isso. Sabe aquela ideia? Diante disso, todo mundo agiria assim. Essa é a ética do dever, uma lei universal. Opa, eu vou fazer isso, mas tenho certeza. Acho que meu pai, meu irmão, meu amigo, meu colega de trabalho, ele agiria dessa forma. Então, dentro do imperativo categórico, não é válido. Porque só é válido se ela for aplicável a todos eles. Compreende a ideia? E com isso, a gente dá para fazer umas questões. Tá? Antes disso, né, deixa eu anotar aqui que isso aqui tem um nome. Né? Uma ação ela vai ser necessária por si mesma e que, por razões lógicas, né, não pode ser negado. Então, isso aqui, ela é uma ação lógica. E todo mundo faria assim, né? Isso aqui tem um nome. Deixa eu colocar aqui. Opa, ação lógica. Isso aqui tem um nome. É chamado de princípio. É isso mesmo, princípio apodídico. Ai, que louco. Esse é o nome. Uma ação lógica, todo mundo agiria assim. Princípio apodídico. Apodítico. Tá? Até ruim de falar. Vamos lá dar uma olhada nas questões. Depois eu volto para preencher esse quadro. É isso mesmo, é o chamado senso comum. Adorei. Vamos colocar aqui. Né? Vamos lá. Senso comum. Está dentro da razoabilidade do homem médio. Olha que legal. Tá? Também pode ser falado isso. Dentro da razoabilidade do homem médio. Assinale a opção correspondente ao imperativo categórico de Kant. Age de tal modo que a máxima de tua ação pode ser sempre erigida em um princípio e em uma legislação universal. Cara, nem precisa mais ler as outras. Tá ótimo essa aqui. A letra A é o gabarito. Vamos ver a B. Age de tal modo que a tua ação atenda ao princípio da razão e da igualdade entre os homens. É só isso? Age de tal modo que a tua ação respeite as regras estabelecidas pela comunidade que tu vives. Age de tal modo em que a tua ação esteja de acordo com os mandamentos de Deus. Não, o Kant falava isso aqui, ó, que é universal a todos, não a um sujeito específico, a um grupo ou a uma religião específica, tá? Outra, mais recente. Haja apenas segundo determinado princípio que, na sua opinião, deveria construir uma lei universal. Quem é que falou isso aqui? Eu não falei para você anotar que caía isso? Né? É o imperativo categórico de Kant. Enfim, questão muito fácil, né? Porque ele falou aquela frase que eu pedi para vocês anotarem, falou de imperativo categórico. Cara, letra A, Immanuel Kant. Muito simples, né? Muito simples, aliás. Mas essa aqui. Há várias possibilidades de desenvolvimento de um pensamento ético. Os três principais modelos conhecidos na literatura filosófica são a ética das virtudes, o consequencialismo e a deontologia. Ok. Quanto a essa última, então ele está perguntando sobre a deontologia. O filósofo prussiano Immanuel Kant desenvolveu um conhecido sistema moral com base no conceito de imperativo categórico. Em sua fundamentação da metafísica dos costumes, Kant fornece várias formulações de tal imperativo. Considerando essa informação, julgue o item. Olha a frase que está escrito ali, ó.
considere uma formulação desse, né? Constitui uma formulação desse imperativo. Age somente de acordo com a máxima que possas ao mesmo tempo querer que se transforme em uma lei universal. Ajo de forma que queria que todo mundo agisse. Você viu? A gente fez essa questão de 2022 do Quadrix. E tem essa outra questão, né? Que aqui de 2009 do Sebrasp. E tem outras do Sebrasp também, que cobrem exatamente a mesma frase. Que frase é essa? É essa frase que está aqui. Como eu disse, várias e várias vezes teve cobrança. Tá? Tem mais questão aqui? Deixa eu ver. Vamos voltar aqui, vamos falar, preencher tudo num quadro só. Vamos falar aqui do imperativo, né? Do imperativo hipotético. O imperativo hipotético, ele... Vamos fazer de outra cor mesmo, não tem problema. Ele vai ter algumas premissas. Tá? Ela vai colocar a ação... Ela... Acho que ficou muito ruim. Vamos pegar aqui. Uma ação, acho que eu acredito que eu posso falar assim, é condicionada. Tá? Ela é condicionada. Eu vou fazer isso porque eu quero aquilo. Né? Se eu quero passar em concurso, então eu preciso estudar. Isso é um imperativo hipotético. Se eu quero passar em um concurso, eu preciso estudar. Quer passar no concurso? Então estude. Basicamente, é isso, né? E, claro, né? Tem outra, né? Se quer ser feliz, case. Tem gente que não vai concordar, mas né, vamos supor que é isso aí. Veja, tem uma condição. Eu quero isso, então faço. Tenho que fazer aquilo. Então, sempre nós temos uma condição. Só que isso aqui, o hipotético, tá? A questão em uma hierarquia, né? O hipotético, ela é inferior ao categórico. Inferior ao categórico. Desculpa. Nossa, né? É inferior ao categórico. Isso aí. Escrevi certo, achei que eu tinha escrito errado. Por que a gente tem isso? Porque o categórico, ela tem, a gente pode falar, ela tem uma autoridade moral maior que o hipotético. Perfeito? Então, né, nós vamos ter as ações baseadas nas consequências, nos resultados, mas ele pode ou não, né, barrar no meu imperativo categórico. O hipotético, ele tem duas linhas de pensamento, duas linhas de raciocínio desenvolvidas por ele, né? A gente tem a questão aqui das habilidades. E aí está ligada a questão das normas técnicas. E também está ligado à prudência. Que aí está ligada à questão das normas pragmáticas. Tá ligado às normas pragmáticas. Na questão das normas técnicas, se o fim a que se refere aí, as pessoas podem ou não praticá-lo. Tá? Já na pragmática, as pessoas não deixam de seguir. Então, essa é a diferença. Aqui, ele aceita ou refuta a ação. Aqui, ele não deixa de fazer. E aí, sabe o que é? Nessa questão de normas técnicas aqui, está ligado o direito, as normas jurídicas, tá? Está ligado a essa questão das normas técnicas. Ele vai decidir, com base na regra, se vai fazer ou não. Tá? É isso aí que está lá. Perfeito? Tem outras questões para a gente fazer agora. Apoiando-se na doutrina de Adolfo Hava, o Norberto Bobbio, em seu livro Teoria da Norma Jurídica, apresenta a concepção que compreende o direito como norma técnica. Beleza? Segundo essa concepção, que se inspira na distinção kantiana entre imperativos categóricos e imperativos hipotéticos, as normas jurídicas são
o quê? São o quê? Categóricos ou hipotéticos? Eles são aqui hipotéticos, tá? Como a gente acabou de falar. Então, a gente já vai eliminar, né? 3, ó. Ah, hipotéticos e podem ser expressos pelo esquema se, então, a gente pode falar também aqui, ó, se, então, igual lá no raciocínio lógico, fica mais fácil para você memorizar. Hipotéticos e podem ser expressos, você deve, né? E a ideia é assim, se você quer ser honesto, não cometa crime. E não é isso que as normas jurídicas fazem? É isso, né? Então, não é você deve, né? Você tem que continuar fazendo. É aqui, ó, é justamente esse o ponto central dessa questão do Kant para nós. Na defesa de sua teoria moral, Kant distingue os imperativos categórico e hipotético, dando ao primeiro menor relevância que o último. O categórico é menos relevante que o hipotético? Não, está invertido, né? Dando aqui ao último, né, menor relevância que o primeiro. Fechou? Então, questão, naturalmente, errada. O imperativo categórico, para ser considerado ético, deve limitar-se a determinado grupo social e, portanto, não possuir caráter universal. Pronto, está errado. Quantas vezes falamos que tem que possuir caráter universal e não a determinado grupo? Então, a questão naturalmente errada também. Naturalmente não, está errado porque a gente estudou. Para fechar aqui, deixa eu falar sobre a teoria da obrigação moral. A gente tem, né, dois gêneros, né? Tem dois gêneros. E é bem simples, tá? É a deontológica, que a ação independe do resultado, e a teleológica, que a ação, então, deriva com base em suas consequências. É só isso, tá? Só isso. Então, vamos lá. Obrigação moral. Vamos falar aqui sobre, né? Então, a gente tem a deontológica. E temos a teleológica. Acho que eu não vou ficar fazendo análise da etimologia das palavras aqui, mas... Tá? Então, aqui, ação independe do resultado. E na teleológica, a ação, né, ela deriva, então ela varia com base nas consequências. Fechou. Tá? Claro, ambas as teorias vão tentar explicar o que é obrigatório fazer, né? Como agir e tal, mas elas têm essa pequena diferença, né? A teoria da obrigação moral. E agora, bora para a questão. Kant destacou no estudo da ética e moral em suas principais ideias sobressaiu o imperativo categórico. Em sua segunda formulação, o imperativo categórico prescreve: age de tal forma que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e, ao mesmo tempo, como fim e nunca simplesmente como meio. Trata-se de limitar os fins e consequências por meio de meios eticamente admissíveis. À luz dessa contextualização, classificam-se tradicionalmente as ideias de Kant a respeito da ética como o quê? O que você acha? Estranho, né? Mas e aí? O que você vai anotar? Essa aqui eu quero deixar vocês pensarem, tá? De propósito. Quero deixar porque é uma mais difícil. Quero ver o que vocês vão responder aí. Vou dar, sei lá, 30 segundos? Acho que dá 30 segundos? Não sei se responderem. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Está fechando a aula mesmo, vou tomar uma aguinha.
Gente, a gente falou várias vezes, né? Ó, deontológicas, tá? Deontológicas. Tá? Falei logo no começo. Então não pode esquecer desse ponto também. E essa aqui, então, para fechar. O imperativo categórico é, pois, um só e em verdade este, né? Em verdade este. Age somente de acordo com aquela máxima que pela possa ao tempo querer que ela se torne uma lei universal. Tá? O filósofo, tendo o texto como referência, julgue. O imperativo categórico é um dever? Nossa, mais que isso? Né? Claro que é. Eu não falei para você que era a ética do dever? É isso aí. Fechado? Finalizamos aqui o estudo de Kant. Foi bem bacana, bem válido. A gente se vê na próxima, tá?